Boa noite, irmãos. Cumprimento os irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos partir direto para o nosso estudo dessa noite. Estaremos estudando a segunda epístola de Pedro. Portanto, convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias, então, 2 Pedro. Vamos estar fazendo a leitura do capítulo 1, todo o capítulo 1. Segunda epístola de Pedro. Vamos fazer a leitura do capítulo 1. Leiamos então. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler, os irmãos acompanham em suas Bíblias a leitura de todo esse capítulo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, com efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo
primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pai amado, nós agora lemos a Tua palavra e suplicamos do Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, ó Pai amado, venha a iluminar os nossos corações, as nossas mentes nessa noite, para que, Deus querido, nós venhamos a conseguir entender, ó Deus, o que a Epístola de 2 Pedro tem a nos ensinar, ó Deus, nessa noite. Traz-nos, ó Deus, ensinamentos vindos, ó Deus, da parte do Senhor a cada um de nós, ó Deus. Fala aos nossos corações, Deus querido, precisamos ouvir o Senhor falar. Por isso pedimos ao Senhor, seja conosco nessa noite, nesse estudo, e que a Tua palavra, ó Deus, venha ser claramente exposta pela iluminação do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas nessa noite. E é no nome de Jesus, para a glória do Senhor, que pedimos. Amém, Senhor. Portanto, irmãos, então nós estaremos estudando, então, essa segunda epístola de Pedro. E nós, então, vamos ver que a autoria dessa epístola, dessa carta, se dá ao próprio Pedro. E para quem? Aos cristãos judeus residentes na Ásia Menor. Contudo, irmãos, a autoria dessa carta, deste livro, sofreu algumas objeções, né? Apesar de termos várias pontos que podemos trazer a confirmação e a certeza que foi o próprio Pedro quem escreveu, ainda houve algumas indagações que tentaram desvincular o nome de Pedro da carta. O autor dessa epístola apresenta-se como Simão Pedro, como nós vimos no capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente. Então, o próprio autor, ele se intitula, que ele escreveu essa carta. Os dados contidos nela apoiam essa afirmação. O autor refere-se à sua própria morte iminente, em termos que lembra as palavras de Jesus a Pedro. Quando nós olhamos, então, aqui o versículo 14 do capítulo 1, uma das confirmações que foi Pedro mesmo quem escreveu essa carta. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, assim, é aquele momento íntimo de Pedro com Cristo, então ele relatando isso, e relatando até que próximo depois de escrever esse livro, essa epístola, ele seria assunto ao céu, ele morreria. Outro fato que nós podemos tomar como que foi Pedro mesmo, o autor da carta, ele afirmou ter sido um testemunho ocular da transfiguração, versículos 16 e 18, ou seja, estava próximo ali de Jesus Cristo. 16 e 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, um relato do momento de um dos momentos em que Pedro estava com Jesus. Então, dando assim mais um fato que nos traz a veracidade que foi Pedro quem escreveu essa carta.
Aqui tá bom demais, né, Jesus? Vamos armar uma tenda para nós aqui e vamos ficar aqui, né? Então, assim, essa narrativa no livro traz desse momento que Pedro estava com Cristo, nos confirma, nos dá mais uma autenticidade de que foi Pedro mesmo quem a escreveu. E tem uma menção também, aqui no capítulo 3, versículo 1, que ele nos traz base também, que traz ligação da primeira carta com a segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, aí segue o versículo. Então, mais uma evidência que nós temos, que foi Pedro que escreveu tanto a primeira como a segunda epístola de Pedro. Apesar dessas evidências, infelizmente nós não temos assim referências. A Bíblia de Estudo de Genebra diz aqui, indisputáveis. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que é indisputáveis. São assim, são referências que não podem ser contestadas ou questionadas assim, lá no primeiro século. Então nós tivemos um problema aqui, que no primeiro século houve uma resistência em se admitir que foi próprio Pedro que escreveu essa carta. Orígenes, ele nasceu em 185, morreu em 254 depois de Cristo, que foi o primeiro a claramente atribuir a autoria dessa epístola a Pedro. Então, antes de Orígenes, ainda havia essa questão assim que não conseguiam, não admitiam que foi o próprio Pedro que havia escrito essa epístola. E, mesmo assim, ou depois dele, Eusébio, que veio depois dele, 265 a 339, e também o Jerônimo, foram duas pessoas que contestavam essa veracidade da carta, a veracidade da autoria de Pedro da carta. Conquanto observasse algumas discordâncias a respeito da autenticidade, sugeriu, o que nós vemos aqui então? Apesar que, conquanto observasse algumas discordâncias a respeito da autenticidade, sugeria-se as diferenças estilísticas com relação a 1 Pedro, ou seja, havia alguma forma, como foi escrito 1 Pedro para 2 Pedro, devido ao uso diferentes, possivelmente foram de pessoas que ele usa a palavra aqui de secretários. Pedro usou pessoas para ajudar ele a fazer, a escrever as cartas, né? Pois é. Então, assim, pode ser então que Pedro usou uma outra pessoa, diferente da primeira carta, para redigir ali o que ele iria falando. Então, você fala uma coisa, talvez o cara, não, você falou aí, hoje até mesmo eu na Paula, nós estávamos conversando assim, ele falou assim, olha, me ajuda a elaborar aqui uma frase. Então, assim, um ajudando o outro, se nós precisarmos fazer um texto. Não, mas então, pois porque essas pessoas que estão questionando, Paulo, eles vieram depois, não viram esse momento em que Pedro estava relatando, então, assim, eles tentavam levantar teses. Tá, agora eu entendi o seu raciocínio. E aí, então, por outra pessoa ter escrito, não seria algo inspirado, e, portanto, não deveria estar no cano. Mas o Walter até falou assim, que Paulo também usava de artifício, né? Então, isso aí é refutável, né? É refutável, né? Se alguém levantasse esse questionamento, né, sobre a autoria, muito rasa, né? Não tem consistência, né? E aí, então, nós vemos aqui que
outras pessoas também tentaram, durante algum tempo, refutar. Mas aí veio, então, outras pessoas que começaram, como Agostinho, Atanásio, Cirilo, Ambrósio, como o concílio de Hipona e de Cartago, que vieram e deram a autenticidade da carta a Pedro. Aí, assim, vamos colocar algumas outras objeções aqui também. Né? Apesar de tudo isso que nós falamos aqui, que dá-nos a entender que foi Pedro que escreveu, eles colocaram aqui de não aceitar que essa autoria tinha sido de Pedro. A falta de testemunhos antigos, demora em ser reconhecido pela igreja, as diferenças, formas como foi escrito, 1 Pedro e 2 Pedro, a forma de linguagem de como foi escrito, que são um pouco diferentes. Né? Então, foram essas coisas que eles tentaram sustentar a não autoria da carta a Pedro. Apesar, então, dessas objeções não serem exageradas, nenhuma delas fornecem evidências conclusivas contra a aceitação da própria afirmação da epístola tendo sido escrita por Pedro. Portanto, irmãos, a maior evidência que nós temos, então, que ela realmente foi escrita por Pedro, apesar de tentarem, de alguma forma, tirar o crédito, né, descredibilizar ela e tirar a autoria de Pedro nesse contexto aqui. Então, nós vamos ver aqui, então, qual foi o local em que ela foi escrita. Possivelmente foi Roma, né? Porque foi, como ele mesmo relata, que foi no final da sua vida, e como ele estava em Roma, tudo indica, então, que a carta foi escrita em Roma, na data provável, no ano de 62 depois de Cristo. Nós temos aqui duas palavras-chave: conhecimento e heresias. Tema: advertência contra os falsos mestres e a apostasia vindoura, ou seja, uma apostasia que estava por vir. Então, assim, aí esses cristãos que estavam na Ásia Menor, tem um rodapé aqui nos esclarecendo assim, Ásia Menor, a carta foi escrita aos cristãos que estavam na Ásia Menor, se refere então à região que englobavam 5 províncias romanas, citadas por Pedro, lá na primeira carta, lá ainda, né? Que é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Né? Foram, só um esclarecimento aqui, onde que seria essa Ásia Menor, né? Assim como a segunda epístola de Timóteo, Paulo usa essa carta para se despedir. Nós chegamos a um entendimento também que Pedro, da mesma forma, estaria usando essa carta como uma forma também, assim como Paulo estava escrevendo, assim, olha, agora vai ser minha última carta. Assim, Pedro também dá-se a entender que Pedro, então, também, ao escrever, né, a segunda epístola, que é a segunda carta, ele está fazendo uma despedida, né? Ele mesmo já sabia, né, que o seu tempo estava se findando aqui na terra, então estava como se nós podemos, então, entender que essa carta também é uma carta de despedida. Pedro escreve com o propósito, então, de deixar registrado e lembrar aos santos as coisas que iriam ocorrer antes do fim dos tempos, as quais já tinham sido anteriormente ditas pelos profetas e pelo Senhor. Ele alerta os cristãos a permanecerem firmes na fé, não serem enganados pelos falsos mestres, falsos profetas, que surgiriam dentro da igreja, com seus erros doutrinários e desvios de condutas. Então, ao escrever essa carta, ele queria que os seus leitores, então, começassem a ficar mais alertas quanto ao que viria a acontecer, e isso
já desde aquele tempo, e nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, algo que realmente vem afetando a igreja de uma forma muito grande, que são as heresias, os falsos ensinamentos. E Pedro, então, chama a atenção dos seus leitores para isso, para esse ponto importante na vida do cristão, estar alerta quanto aos falsos ensinamentos. O apóstolo adverte a respeito de várias coisas terríveis que em breve iriam ocorrer no meio da cristandade. Falsos profetas e mestres surgiriam dentro da igreja, introduzindo heresias terríveis e destruidoras. Olha então, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E os líderes seriam apóstatas, chegando ao ponto de renegar o próprio Senhor que os salvou. Olha ao ponto que chegou a liderança da igreja naquela época, de trazer tamanhos ensinos destrutivos para a vida da igreja, até mesmo de renegar o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa terrível. O caminho da verdade seria infamado pelas práticas imorais de tais líderes. Então nós vemos aqui o versículo 2, aqui, e muitos seguirão as suas práticas libertinas por causa deles. Ou seja, o próprio líder estaria fazendo tal coisa maléfica, ruim, que todos então já que ele está fazendo, bora lá, né? Vamos fazer também, vamos seguir o exemplo. A tendência nossa já não é boa. Aí chega alguém com um falso ensino, com algo que alimenta o velho homem, a carne, aí agrada aos ouvidos, aí que vira uma festa terrível mesmo, aí que vira algo demoníaco mesmo, algo que distorce por completo os ensinamentos de Cristo, ensinamentos que nós como cristãos devemos ter. Muitos seguiriam as práticas libertinas de tais mestres e andariam então em imundas paixões. Então isso é Pedro alertando. Os cristãos nos últimos dias seriam rebeldes, atrevidos, difamadores, lascivos e avarentos. Está no versículo 10 ao 14. Os cristãos. Então vamos colocar em negrito aqui, né? Os cristãos seriam avarentos, lascivos, avarentos, difamadores, rebeldes, atrevidos. Olha só, que coisa terrível, irmãos. Pois é, infelizmente, né, Paulo? O que ele estava prevendo, estava escrevendo ali para que o povo se atentasse contra isso, vem se arrastando, vem trazendo essa podridão, vem perpetuando desde aquela época e vem atrapalhando o crescimento da igreja, o crescimento espiritual da igreja, vem trazendo essas coisas assim, tão maléficas para o seio da igreja. Vários homens escarnecedores zombariam do ensino sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, de 3 a 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, zombando, olha aqui, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mudou nada. Vocês falaram que Cristo ia voltar,
que ia acontecer, que tal, aconteceu nada, vocês estão igual uns bobos, igual uns trouxas aí, e o pessoal então, até zombando desse ensinamento tão grandioso e tão esperançoso para a igreja, que esse momento da volta de Cristo, que nós anseiamos, e pelo menos devemos, anseiar com alegria, com desejo no nosso coração que isso aconteça, hora Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós devemos estar aguardando este momento, e aí o pessoal zombando, vocês não falaram que ele ia vir? Como nós, até é o que nós estamos vendo, até nas cartas paulinas de agora, que desde do primeiro século, eles já aguardam, a vinda de Cristo. Por isso que todos falam assim, eu estou aguardando, o apóstolo Paulo falava, quando vier no nosso dia. Então, assim, apesar de estar passando mais de 2000 anos, hoje, talvez daqui a 2000 anos, sei lá, quando as nossas gerações falam, o pessoal lá falava que Cristo voltaria, e até hoje não veio e tal, eles falavam assim, porque esse deve ser um anseio do nosso coração, assim como foi desde o início, desde quando Cristo subiu ao céu, é o aguardo deste momento grandioso para a igreja do Senhor, quando Cristo voltar. E aí, então, desse momento tão importante para os cristãos, eles estavam zombando dessa questão. E Pedro adverte, falou assim, olha, cuidado aí com esse pessoal aí, que estão se levantando, estão tentando perverter os seus corações, então até usando de zombaria, de algo tão importante para nós cristãos. Então vamos ver, o objetivo de Pedro então é prevenir os cristãos para que eles não se desviem, para que eles se desviem dos erros e continuem crescendo mais e mais no conhecimento de Cristo. Então, o objetivo de Pedro ao escrever aqui, ele fala assim, olha, desviam dos erros, mas não só desviem, procurem crescer no conhecimento e na palavra, para que seja algo consistente na sua vida. O não só se desviar, mas também você procurar a crescer. Tem que ser uma conduta ali, as duas ações têm que andar juntas, com os dois objetivos juntos. Pois o verdadeiro conhecimento do santo é o melhor antídoto para os falsos ensinos. E uma vida de piedade prática, a maior arma contra o comportamento pecaminoso. Então, olha aqui, como que nós vamos, então, podermos saber se o ensino é falso ou verdadeiro? É sabendo qual que é o verdadeiro. Você sabendo qual é o verdadeiro, que é o que a palavra de Deus nos traz, parece ser redundante, mas simplesmente é isso. Quando se chegar alguém aqui e falar, isso não é comum na igreja presbiteriana, porque os pastores têm muito cuidado com o púlpito. E de subir alguém ao púlpito, ali o pastor, pelo menos, se ele não for bem esperto com isso, e alguém for começar a pregar ali, trazer algum ensino em que nós entendemos que não seja bíblico, ia trazer um dano tremendo para a igreja e para o pastor, Então, isso é muito difícil, pelo menos dentro da igreja presbiteriana acontecer, mas se vier, ou numa igreja que for, que alguém começar a trazer uma doutrina, um ensinamento errôneo, a igreja peraí, o que esse camarada está falando aí? Não é bem assim. Mas para nós sabermos que está errado, você tem que saber qual é o certo. Pois é. É onde que nós temos que, como liderança,
ficar atentos quanto a isso, porque essas dúvidas geralmente acontecem no estudo de escola dominical, até no estudo de terça-feira. Pois é, então quando surge, ele ser esclarecido, não é mesmo? Para que não haja essa confusão continue e isso, pior ainda, saia de uma pessoa e se dissemine dentro da igreja, né? Você ia falar, Paulo? Sim, eu lembro de uma vez que eu estava no púlpito, fazendo a liturgia, e o nosso, tinha uma pessoa de fora, eu não me lembro se realmente era um pastor, mas ele falou uma frase que ele distorceu assim, você não tem que vir como você está, foi mais ou menos isso, você tem que se purificar para vir, e a palavra de Deus fala, venha como você está, e aí o Espírito Santo vai te limpar, né? E a forma como ele disse, não, você não pode vir como você está na presença do Senhor. E aí eu olhei para o pastor, ele olhou para mim e falou, pera. Aí nós assustamos assim, com a afirmação dele. Eu não lembro o contexto direito, não sei que ele falou algo ali que realmente não era a forma como nós entendemos biblicamente. Então, assim, os falsos ensinos têm que ser evitados dentro da igreja, e se não pode existir, mas se porventura apareceu, tem que cortar na raiz, para que ele não se dissemine e não venha a ser algo maléfico para a igreja. Então, assim, o que é importante, então, para que nós entendamos, para a nossa vida espiritual, nós, então, termos um conhecimento da palavra de Deus e a prática. Então, o conhecimento é bom, é importante, de suma importância. Mas você também precisa praticar. Você precisa ter uma vida de prática, porque na vida de prática, nós teremos essa arma contra esse comportamento pecaminoso. Então, quando sabemos, nós não vamos cair nesse ensinamento, nessa balela, nessa algo que está indo contra aquilo que nós entendemos biblicamente correto. E quando então nós praticarmos aquilo que nós sabemos, aí nós estamos armados contra as ciladas do inimigo, quando ele vier sobre as nossas vidas e tentar fazer com que a gente caia. Então, este crescimento no conhecimento de Deus, nas virtudes cristãs, deveria ser diligentemente buscado pelos cristãos. Diligentemente. Irmãos, diligente, ser objetivo, ser cuidadoso, agir com urgência, com prontidão, com dedicação, com seriedade, entusiasmo. Eu gostei e quis dar uma ênfase nessa palavra, porque é uma palavra que nos traz tudo isso aqui junto, que nós devemos ter com a palavra de Deus. Todo esse cuidado, e termos esse objetivo de vida, diligentemente buscar, de tal forma que nós estamos acrescentando qualidades espirituais à nossa fé, pois somente assim nós poderemos então enfrentar os perigos à frente e não decairmos na nossa firmeza cristã. Então, ou seja, para que nós não venhamos cair na nossa fé, não sermos pegos por qualquer vento de doutrina, nós temos que então ser diligentes na busca. É isso que então Pedro está enfatizando muito aos cristãos, aqueles que queriam ler a palavra de Deus, queriam ler o livro dele, falou assim, olha, sejam zelosos, cuidem, para que vocês tenham uma fé firme, um conhecimento firme, que nenhuma balela venha abalar sua fé, nada que venham querer disseminar no meio do povo, venha abalar aquilo que você sabe.
Em outras palavras, se não quisermos retroceder, precisamos sempre prosseguir crescendo. A partir, então, dessa fé inicial e até o amor, chegando, então, ao amor. Então, essa segunda epístola de Pedro tem um propósito bem diferente da primeira. A primeira, ela foi escrita para trazer esperança. A segunda, para advertir. A primeira, trazer esperança quanto ao fim dos tempos, quando o que viria. Perseguição. Para animar a igreja. Seria melhor do que aquele, né, o sofrimento do presente, né? Não pararia a glória do porvir. E agora, então, a segunda é para trazer, então, a advertência a esses ensinamentos que estavam trazendo tanto problema no meio da igreja. A primeira, o inimigo, então, é a perseguição externa, o sofrimento. E na segunda, o inimigo é a corrupção interna, os falsos ensinos. Talvez mais desastroso para a vida espiritual, né? Então podemos, portanto, extrair uma lição importante das duas cartas de Pedro. Se Satanás não consegue destruir a igreja por fora, através da perseguição, da violência, ele então tenta destruí-la por dentro, semeando erros doutrinários e erros de conduta. De uma forma ou de outra, o inimigo das nossas almas está perseguindo a mim, perseguindo a você, 24 horas por dia. E de uma forma ou de outra, se ele não conseguir de uma, ele vai tentar de outra. Essa é o modus operandi do inimigo das nossas almas. De todas as formas, né, lançando as suas cerdas para tentar destruir, seduzindo, né? E isso é uma palavra interessante que você colocou aí, Walter, seduzindo. Nessa segunda carta, o apóstolo retrata a iniquidade dos últimos dias e o juízo de Deus que virá sobre todo o mundo, mas também nos assegura a respeito dos recursos que já nos foram dados por Deus para que vivamos uma vida santa e frutífera. Então, assim, no capítulo 1, do versículo 1 a 11, fala assim, olha, vai ter essas dificuldades, mas olha aqui, olha, vocês têm essa forma de resistir a esses ensinos. Ele fala do que estava por vir, mas ele dá-lhe a receita de como você vai conseguir, então, permanecer firme. Tudo que nós precisamos já deu, já está ao nosso dispor, à nossa disposição. Se nós vamos lançar mão desses recursos, né, para nós crescermos, resistirmos, né, e não cairmos, aí já há algo que está nas nossas mãos, né, algo que depende de nós. O processo de salvação é um processo que nós temos que galgar. Uhum. Depende de nós. É algo que nós vamos alcançando na nossa caminhada cristã, né? Então, a epístola termina refutando um dos mais terríveis ensinamentos dos falsos mestres. A vinda do nosso Senhor era uma fábula, pois muito tempo já se havia passado desde a sua ascensão. Porém, Pedro nos diz que o tempo de Deus é diferente do nosso. Olha o que fala aqui no versículo 8.
versículo bem conhecido nosso, capítulo 3. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, assim, para refutar esse ensinamento, nessa distorção, e até mesmo essa zombaria desse pessoal ali dentro da igreja, quanto eles alegando que Cristo estaria demorando por vir, voltar, Pedro falou assim, o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, então assim, no nosso tempo, o nosso calendário não anda de acordo com o calendário de Deus. Então, refutando então essa balela, né, que esse pessoal estava tentando disseminar no meio do povo. E que o aparente atraso de Deus, na verdade, é fruto de sua bondade e misericórdia, para que haja oportunidade de arrependimento e ninguém venha a perecer. Olha o versículo 9. Então, por que talvez Deus esteja demorando a mandar Cristo a voltar? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, você está achando que está demorando? É a forma de Deus trabalhar, a forma que Deus está usando para tratar da humanidade. Não é mesmo? E esse tempo, não adianta, é o tempo de Deus, quando nós falamos aqui do Kairós de Deus, né? É o tempo de Deus, é algo que não está nas nossas mãos, e nós não conseguimos nem entender direito, que é algo que pertence a Deus. Então, se Deus vai voltar hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, 100 anos, isso está na eterna sabedoria de nosso Deus. Então, não é algo que está nas nossas mãos. Então, ele afirma que a vinda do Senhor é certa, que Deus julgará o mundo, destruindo ele com fogo. Está lá no versículo 10. E após isso, criará novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Versículo 13. O apóstolo também aconselha que todos estejam aguardando esse grande dia de Deus. Olha o versículo 12 aqui, do capítulo 3. E esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esperando é algo que nós devemos estar como cristãos, esperando esse dia. E em paz e santidade, olha o versículo 14, do capítulo 3. E por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, é algo que nós temos que nos empenharmos para que quando Cristo voltar, Ele nos ache o quê? Sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Que não recebe repreensão. O irrepreensível é aquele que não recebe repreensão, que não é repreendido, ou seja, que não erra. Esse deve ser o nosso objetivo, a busca nossa, nosso dia a dia, nosso anseio, para que quando Cristo voltar, chegasse, Paulo, Deus, toma posse do reino preparado, servo bom e fiel, toma posse, ouvir essa frasezinha. Esse deve ser o nosso objetivo, a nossa busca. Né? Claro que o velho homem, como você falou domingo, né? Fica ali atazanando a gente tentando, né, se livrar do velho homem, e ele ali, de todo jeito, tentando dar rasteira, tentando nos deixar maculados, repreensíveis, e nós aí nessa luta. Essa deve ser a nossa luta. E isso que Pedro está alertando aqui, olha, nós temos que lutar essa batalha aí, para que quando Cristo voltar, então, assim nós sejamos.
Guardei a fé. É o nosso eterno combate até Cristo voltar. Paulo ali foi no literal, né? A nossa vida é realmente um eterno combate. Agora que aprendemos nessa carta é que o falso ensino tem como consequência uma conduta corrompida, ou seja, as heresias invariavelmente conduzem a uma vida imoral. Ou seja, com certeza um falso ensino vai culminar em heresia, que vai culminar, então, em uma vida imoral. Uma coisa vai puxar a outra, irmãos, não tem como. E aí, por isso que temos que, como falei antes aqui, cortar na raiz, não pode deixar ser disseminado. Portanto, em resumo, os 3 propósitos de Pedro ao escrever esta epístola, então, são estimular o contínuo crescimento espiritual, alertar, combater os falsos ensinos e práticas pecaminosas, exortar os cristãos a pacientemente aguardarem a vinda do Senhor. Então, esses são os 3 pontos principais que nós entendemos e vimos, então, dentro da segunda epístola de Pedro. Então, irmãos, partindo para o final, então, nós vemos que o livro, ele se divide. Nós vemos essas 3 divisões para melhor entendimento dos livros, que ele pode ser, então, agora, essa segunda carta de Pedro, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro capítulo, o chamado ao crescimento espiritual. O segundo capítulo, advertência contra os falsos mestres. E o terceiro capítulo, vida santa para aguardar o retorno de Cristo. Então, o resumo, então, de todo o capítulo, e da forma como poderíamos dar títulos às 3 partes, né, divisórias do texto, do livro, são essas. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus, então, venha completar em nossos corações aquilo que eu não consegui atingir, que eu não consegui falar.